Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico. Namastê, pessoal. É sempre um prazer estar aqui. Você que é ouvinte da Rede Gubep, você que é ouvinte da YouTube, né? Depende de quem ouve na Web Radio e quem ouve na YouTube. Eu tenho sempre um prazer de falar com vocês e trazer um tema diferente, né? Sempre procurando alguma coisa diferente, alguma coisa pouco conhecida no Brasil, principalmente. O que não é tão difícil porque muito pouca coisa do que acontece na ufologia internacional chega no Brasil. A ufologia brasileira está muito desatualizada, está parada nos anos 90, no David Jacobs, nos caras mais antigos, e já houve muitos outros ufólogos, ideias e conceitos diferentes, né? Que já surgiram na mídia americana, que é muito intensa, que é muito produtiva, né? Só sai um livro de ufologia toda hora lá. E aqui eu não me lembro, assim, só uma ou duas editoras edita o que acha que é legal, né? Eu sei por experiência como essas editoras são meio parciais, né? Então, assim, publica o que acha que o público deveria ler, não o que talvez interessasse as pessoas. Mas assim, nos Estados Unidos acontece muita coisa, e é aquele programa Project Camelot, né? É um dos programas, é um programa de muita projeção, né? E ali a gente descobri, tem muitas coisas que eu acho bobagem que eles passam, eles realmente são realmente democráticos, eles jogam e você, por exemplo, Marshall V. Summers eu conheci no Project Camelot, Miriam Delicado eu conheci no Project Camelot, né? Quer dizer, é um programa realmente informativo, é um programa que realmente está comprometido em mostrar o que surge, né? E não ficar pré-julgando, pré-censurando, isso é bom, isso é ruim, né? E o Project Camelot fez uma homenagem recentemente a um senhor, né? Que morreu em 1996, portanto faz 17 anos, né? No dia 17 de janeiro de 1996, esse senhor que é o Phil Schneider, um americano chamado Phil Schneider, P-H-I-L, Schneider, que é um nome alemão, né? S-C-H-N-E-I-D-E-R, Schneider, né? Morreu em 17 de janeiro de 1997. E o Project Camelot resolveu fazer uma homenagem, prestar uma homenagem ao Phil Schneider, porque o Phil Schneider morreu, se suicidou, ou foi suicidado, em condições assim um pouco estranhas. Ele foi encontrado morto, né? Reportedly, né? Quer dizer, alegadamente, né? Estrangulado por um catéter, aquele fio de catéter, de cateterismo, encontrado enrolado no seu pescoço, né? Morte bizarra, né? Que dificilmente se pode entender como suicídio. Por que é difícil uma pessoa se suicidar se autoestrangulando? Porque se você quer morrer, né, e você for estrangular o teu pescoço, pegar uma corda e tentar se estrangular, provavelmente você vai desmaiar antes de morrer, né? Então, isso não é uma forma de suicídio eficaz, tá? Eu sei a história de um rapaz que ele se suicidou, né, um conhecido meu. Ele se suicidou de fato. Ele tomou uma série de remédios para dormir, né? E daí ele colocou um saco plástico na cabeça, porque se você tentar se estrangular mecanicamente, né, você não vai conseguir. Você vai ter um, um apagamento temporário, né? Vai acordar, né? Na maior parte das vezes. Inclusive nos anos 70, né? Eu me lembro que nos anos 70 tinha alguns hippies, algumas pessoas que faziam experiências com tantrismo, né? Com sexo tântrico, que eles dizem que os enforcados, né?
morrem com uma ereção. Eles morrem com o pênis ereto. Porque o estrangulamento produz uma espécie de sensação prazerosa no fim, né? Então, assim, algumas pessoas hippies, assim, malucas, tentaram fazer isso na Califórnia, tentaram se estrangular para chegar perto do fim e voltar, né? E alguns poucos chegaram a morrer, assim, tentando se enforcar mesmo, e acabaram se enforcando de verdade. Então aconteceu esses suicídios que eram uma tentativa de atingir o orgasmo máximo, né? Mas assim, você deitado, isso você se estrangular, você pendurar uma corda no pescoço e se pendurar no alto de um teto e se jogar. Agora, né, e a pressão do peso do corpo te estrangular. Agora, você com a tua mão, ou puxar uma corda e tentar se estrangular, você não vai conseguir. Então, esse suicídio alegado do Phil Schneider ficou parecendo apagamento de arquivo, né? Queima de arquivo, aquela famosa que acontece em todos os países do mundo. Não se iludam, isso aí não é prerrogativa do Brasil, ou da Europa, ou da máfia. Né? Em todos os lugares do mundo acontece esse ato de uma pessoa que sabe demais acabar sendo morta, né? Então esse Phil Schneider, até o que ele fala pra mim, assim, nem me chamou muita atenção. Mas quando ele, pelo fato dele ter sido assassinado, que eu penso, podemos praticamente dizer que ele foi assassinado, né? Eu me interessei pelo que ele disse, entendeu? Que ele, na verdade, o fato da morte misteriosa dele chama atenção para as coisas que ele falava. Então vamos analisar o que o Phil Schneider disse que possivelmente o levou a um assassinato, a ser assassinado, né? Ele era um geólogo, especialista em explosivos, né? Das facilidades ele conhecia várias instalações americanas construídas desde a Segunda Guerra, né? Ele disse que tinha trabalhado em 13 delas, né? Especialmente o famoso edifício Dulce, onde os ETs trabalham em comunhão com os humanos, em consórcio com os humanos, em experimentos não muito agradáveis, né? O que se diz, né? Ele dizia que teria visto, ele alegava ter visto Grace trabalhando com humanos no Dulce, né? Que é lá no Novo México. Bom, isso não é novidade, ele não é o único, isso tem vários que disseram. Em 1979, o FBI e os Black Berets foram assassinados, segundo ele, por um número... foram assassinados juntamente com alguns Greys, né? E alguns tiveram câncer, né? E alguns ficaram com várias marcas, né? Schneider fala disso, de que ele teria presenciado esses eventos lá no Edifício Dulce, que existe mesmo consórcio, que existe mesmo a união dos GTs com os Greys e tal, dos Greys com os humanos, e que ele teria observado cenas de disparos incidentais que teriam matado alguns Greys e alguns humanos, e que a relação entre humano e Grey nem sempre era muito cor-de-rosa, não era aquele mar de rosas, né? Ele também falava que já tinham tentado ser assassinado, ele já tinha sido quase assassinado, né? Inclusive com assim, o carro dele tinha sido desatarrachado, né, para o eixo, soltar a roda, né? Tentativas de fazer ele se acidentar em situações de acidentes de carro, né? Ele se considerava um homem morto, né? Um homem marcado, que sabia que não viveria muito, né? Se algum dia eu cometer suicídio, entre aspas, né? Ele já sabia, pode ter certeza que eu fui assassinado, né? E aí ele foi encontrado morto e aí ficou esse mistério, isso em 96. Aqui a gente vai colocar alguns, tá? Eu não vou a fundo. Quem quiser mais pesquisa no Project Camelot, tá em inglês, é longo, né? Alguns das acusações que o Schneider fez, na verdade, ao governo americano,
tá? E que talvez pegaram pesado. A primeira foi que, bom, o velho já sabido, que o governo americano tinha um tratado com os Greys em 54. Fizeram um tratado com os Greys em 1954. E esse tratado de cooperação mútua era chamado de Tratado de Grenada. Grenada. Como se tem Granada na Espanha, né? Tem Grenada, G-R-E-N-A-D-A, Grenada, Tratado de Grenada. Grenada Treaty. Quer dizer, estabelecido em 54, segundo o filme. Bom, isso não seria a razão para ele ser assassinado, eu acho, porque ele não é o único a falar disso. O Bob Lazar fala que viu nave, tantos outros, né? Falaram que viram os projetos do edifício Dulce, e alguns estão aí. Não seria tão, né, motivo para ele ser assassinado. Mas, aí ele vai lá. Aí ele fala o seguinte, aí já começa a entrar numa coisa um pouco mais perigosa. Ele fala assim, os ônibus espaciais têm a função principal de gerar certas ligas metálicas em órbita. Ligas metálicas essas que exigem um vácuo absoluto, que só pode ser produzido no espaço, né? E assim, daí a necessidade de mandar tanto ônibus espacial. Aí você já começa a entrar numa coisa interessante, que seria uma tecnologia ET que exige, que o homem não sabe disso, mas que o ET ensinou para ele, o Gray no caso, ensinou para os americanos, para os governos, que existe um produto, uma certa liga metálica que só é possível realizar no espaço, no vácuo do espaço, no vácuo absoluto do espaço, né? Embora seja possível simular o vácuo na atmosfera, aqui na Terra mesmo, mas talvez precise também da não gravidade, né? E esse metal talvez seja importante para navegação espacial, etc. E é secretíssimo, né? Ele já falou uma coisa que não era para falar, penso eu. Depois ele fala o seguinte, isso também, para mim, é meio comum. Vamos ver se o que vocês acham. Ponto 3. Muito da tecnologia stealth, aquela tecnologia invisibilidade e tal americana, foi desenvolvida com retroengenharia de naves ETs. Sabido, né? Mas ele que falou, talvez ele pelo peso dele tenha pesado muito ele falar isso, pelo peso social dele, né? 4. Tá? Eu estou pegando aqui de um blog que tem uma lista, né? Do Project Camelot mesmo, .org, do blog do Project Camelot, né? Que eu gosto de considerar uma fonte fidedigna. O AIDS é um vírus de controle populacional inventado pelo National Ordnance Laboratory, Chicago, Illinois. O laboratório National Ordnance em Chicago, no estado de Illinois. Quer dizer, ele diria até o lugar. E isso já é motivo para ele rodar, né? Porque ele já está acusando o laboratório e tal, né? Embora, entendeu? Tá só falando, né? E a questão de que o AIDS é um vírus produto de engenharia genética, né? Isso é uma coisa que muita gente acredita, né? Isso não é só ele, embora ele tenha o plus de ter falado, olha, foi no National Ordnance Laboratory, quer dizer, tudo ligado a governo, né? Depois ele fala assim, sem que ninguém saiba, ou que praticamente ninguém saiba, né, os Estados Unidos têm um fazedor de terremotos, né? Nem o terremoto de Kobe no Japão, nem o de São Francisco Kobe em 95, nem o de São Francisco em 89
tiveram uma verdadeira pulsação de terremoto, ou seja, eles eram terremotos artificiais, segundo o Phil Schneider. Então ele concorda com as teorias de conspiração, com o projeto HAARP, com aquelas coisas de modificação climática e tal. E ele coloca essa questão de que os americanos teriam uma máquina de fazer terremoto. Isso é estranho para mim, fazer terremoto nos Estados Unidos ou no Japão. Isso para mim, sinceramente, não cola, porque eles não iam fazer nos Estados Unidos para prejudicar os próprios Estados Unidos. Por que não fazer num país neutro, inimigo? Por que não fazer, não é? No Irã, na Venezuela, né? Ou por que em Cuba, né? E por que não fazer isso? E por que fazer isso no Japão, que é um país amigo dos Estados Unidos, tradicionalmente, né? Existe uma intensa amizade entre os Estados Unidos e o Japão, estabelecida no pós-guerra, no projeto de reconstrução do Japão e tal, onde os Estados Unidos e o Japão são, pelo menos em teoria, países bastante amigos. Né? Estranho. É como a Inglaterra, entendeu? Quer dizer, são países que estão, né, alinhados com os Estados Unidos bastante. Estranho fazer isso, testar num país amigo, né? Poderia testar, sei lá, entendeu? Em países que eles não curtem tanto, né? A Rússia, a China. Mas, assim, existem detalhes, evidentemente, da política internacional que a gente não sabe, né? Dos comos e dos porquês das coisas. Parece, para nossa lógica aqui, de cidadão irrelevante, comum, que não faz sentido, mas pode fazer sentido para eles. Não estou nem afirmando nem desafirmando o que o Phil Schneider fala, mas apenas transmitindo para cada um refletir. Agora, esse é picante, ele fala, isso é forte que ele fala. O World Trade Center, a bomba do World Trade Center, o World Trade Center tinha sido bombardeado, e no incêndio no Oklahoma City foram feitos com mini bombas nucleares. Então existiria uma mini bomba nuclear de pequeníssima potência, né? Porque uma bomba nuclear para destruir apenas um prédio, mas embora seja um prédio grande, mas só um prédio, não uma cidade, como de Hiroshima, né? E essa seria talvez a coisa mais grave que ele falou, que me chamou a atenção. Por exemplo, que o derretimento, né? E a fragmentação do concreto em partículas minúsculas, realmente minúsculas, né, como pulverizado, mesmo o concreto voltar a ser pó, né, voltar a ser cimento, né, e a torção, né, do metal comprova isso, segundo ele, sendo porque o Schneider era um especialista em explosivos. Então o Phil Schneider, ele dizia assim que aquela explosão não foi pelo impacto de um avião, que se houvesse um impacto só de um avião, ia derrubar metade do prédio no máximo, certo? Quer dizer, ia derrubar dali para cima, né? Se você imaginar que é um prédio muito bem construído, né? Então, por exemplo, a maneira como ele caiu, parece que ele foi implodido. E aí ele fala assim, mais do que isso, não só foi implodido, como para você implodir um prédio desse tamanhão em uma hora, é com um dispositivo, na verdade, de força nuclear, que, ao invés de você criar mega bombas capazes de destruir países inteiros, você pode partir para o sentido oposto, que é fazer mini bombinhas que destruam, vamos supor, uma estação de metrô, entendeu? Mas ela é nuclear, quer dizer, com aquela potência nuclear mais pequenininha, né? Então, por exemplo, para derrubar um prédio alto, né? Então, por exemplo, né, então isso indicaria aquilo que o Michael Moore já falava de que foi um atentado terrorista, digamos, forjado, né? E acho que isso seria, na verdade, a coisa mais grave que ele falou, né? A partir daí, né? A partir dessa falso que ele considerava, né? Um falso atentado terrorista,
o Phil Schneider colocava, né, que não existia mais a democracia americana, que ele lamentava o falecimento, né, a morte da democracia americana, né, que o que seria aquela democracia do George Washington, tal, aquele idealismo, havia se tornado um governo tenebroso de tecnocratas, né, quer dizer, caras que simplesmente analisam números lá, Illuminatis, que analisam, estou evitando usar esse nome, mas é praticamente isso que ele quer dizer, que analisam números e que não tem coração, né? Tentando impor suas próprias visões das coisas, sejam elas boas ou não, quer dizer, se torna um autoritarismo, uma pseudo-democracia, à medida que que um governo secreto manipula tudo, né? Cria um atentado terrorista, cria isso e aquilo para gerar um efeito na população e não existe realmente o poder de escolha da população, né? Sei lá, se ele é inocente, será que existiu algum dia democracia em algum lugar, né? Quer dizer, será que a política não foi sempre a arte da manipulação, né? Quer dizer, por exemplo, tudo não é para gerar um efeito emocional na população, né? Sempre foi assim, mas ele como americano tal, ele acredita que existiu uma democracia real nos Estados Unidos, que ela não existe mais, né? Ele também colocou que não só ele que veio a morrer, mas 11 dos seus melhores amigos haviam sido mortos nos últimos 22 anos, né? E essas mortes, dessas 11, 8 passaram por suicídio, né? Os caras foram suicidados, né? E aquilo passou batido, ficou mal explicado, mas ficou como suicídio na falta de uma explicação melhor, né? Quer dizer, existe um grande apagamento de... Né? Isso eu não duvido que existam... qualquer pessoa que ameace falar alguma coisa e que tenha realmente contato com o governo, que saiba realmente as coisas, né? Acaba sendo... Né? Não sei se tudo que ele está falando é verdade ou se tudo que ele está falando é certo, mas certamente você trair o governo não é uma coisa... certamente, principalmente nos Estados Unidos, que o governo é tão eficiente, você acaba sendo ameaçado de morte e acaba sendo morto, né? E seja lá o que você pense do Phil Schneider, né? Está claro, segundo o Project Camelot, que ele era de particular interesse para o FBI e a CIA. A sua esposa colocava que os agentes de inteligência, né, a gente chama de inteligência, né, que são os investigadores, né, estavam sempre investigando estavam sempre de olho na casa deles, etc., antes da sua morte, né? E que desapareceram também algumas fotos da casa dela, desapareceram alguns objetos da casa dela, né, da viúva, do Phil Schneider, né? Existem entrevistas do Phil Schneider, a última para o Project Camelot, que foi feita 2 meses antes da sua morte em Colorado, Denver, Colorado, né? Onde ele já sabia que isso ia acontecer cedo ou tarde com ele, né? Por isso que essa coisa assim, por exemplo, de pessoas falarem assim, mas eu estou sendo espionado e tal, todos nós estamos sendo espionados, entendeu? Tenho certeza que esse programa é assistido por pessoas que não são só meus fãs, todo mundo é espionado, né? Todo mundo é vigiado. Aquilo que aconteceu com a presidenta do Brasil, por exemplo, acontece com todos os países o tempo todo, né? Isso é totalmente procedimento normal dos governos, todo mundo espiona todo mundo, né? Mas o que eu acho que o Phil Schneider talvez tenha passado do limite, né, com relação que o governo americano não tolerou, seria se ele conseguisse provar de alguma forma, não sei se isso é possível, que o World Trade Center foi destruído nuclearmente,
Mais grave do que a história dos ETs, Difícil Dulce, que já é uma coisa que é meio que sabida, né? Ou mais grave que aquela coisa do stealth ser de tecnologia extraterrestre, também já vi em muitos lugares, isso já é meio arroz de festa. Eu acho que é essa história do World Trade Center, as circunstâncias muito misteriosas, né? O Michael Moore fez um filme muito interessante, insinuando que o World Trade Center foi destruído por ser, a gente chama de serviço interno, né? Quer dizer, pelo próprio governo com a intenção de criar um pânico, etc. Tá? Quem se interessar pelo Phil Schneider, né? Eu me interessei, né? Ele não é exatamente um ufólogo, também não é um contactee, ele é um cara que trabalhou para o governo, né, americano. Quem se interessar por ele vai encontrar mais coisas no Project Camelot, mas infelizmente só em inglês. Eu não encontrei nenhum material sobre ele em português. Se alguém souber de alguma coisa, por favor, me avise. Ok, pessoal? É isso aí. Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, sobre o Phil Schneider e Namastê.